Nós estaremos meditando a palavra de Deus, meditando acerca das coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Durante a ministração, lógico, perdoe um pouquinho, porque o tempo agora começa a mudar e às vezes a gente tem que lutar bastante com a garganta, não tem jeito. No domingo passado, você que esteve aqui, nós começamos a falar sobre como Deus quer mais para a nossa vida. Sobre como Deus quer expandir a nossa vida, que a nossa vida esteja se expandindo e continue se expandindo em todos os sentidos, em todas as áreas. Nós falamos sobre como Deus, Ele transborda amor, paz, alegria, e é tudo que eu quero na minha vida e você também. E para que nós possamos transbordar amor, gozo, paz, alegria, é preciso que esse mesmo Deus transbordante habite dentro de mim, dentro de você. E nós falamos muito sobre isso, que a abundância de vida é um processo de dentro para fora. Não adianta ficar esperando que as coisas de fora venham te dar alegria, porque as alegrias de fora para dentro são passageiras. A alegria, ela tem que brotar de dentro de você, é um estado de espírito, tem que acontecer de dentro para fora. E hoje nós vamos analisar um pouquinho o ensinamento de Jesus, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 37 e 38. Lucas, capítulo 6, versículos 37 e 38, e a palavra de Deus, ela diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. O tema da nossa ministração de hoje é a lei do retorno. Hoje nós vamos conversar sobre isso. A lei do retorno. O mundo e a sociedade, nas voltas que tem dado, nos leva a lutar por tantas coisas e lutar com tanta intensidade pelas coisas que nós queremos buscar, alcançar, realizar, que nós acabamos ficando muito inconscientes do nosso egoísmo, do quanto a vida tem se resumido em eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz, eu preciso ser compreendido, eu preciso ser entendido, eu preciso ser amado. O quanto a vida, nessa loucura dessa busca por realização, nos leva a nos tornarmos egoístas. Eu preciso, eu quero, eu necessito. E nós vamos ficando inconscientes, andando pela vida inconscientes desse nosso próprio egoísmo. E para piorar, nós não conseguimos aceitar a ideia de que em algumas áreas, em alguns momentos das nossas vidas, nós somos sim egoístas. Ninguém gosta de admitir que é egoísta, nós não gostamos de admitir, é ruim. É uma palavra que para nós soa muito mal, mas o fato é que em algumas áreas, em alguns momentos da nossa vida, nós somos egoístas sim. Pensamos em nós, queremos sim. Há algo natural na psique humana, propensa, que nos leva realmente para esse lado do egoísmo, para esse lado do pensamento de que eu quero. E a gente não precisa ensinar isso. Você pega uma criança, por exemplo, a gente vê as pessoas brigando, não, falou primeiro mamãe, não, falou primeiro papai, foi papai que falou, tá vendo? Foi mamãe que falou. Mentira, não falou nem papai nem mamãe. O que a criança queria na verdade falar não era papai e mamãe, o que a criança queria falar é me pega, me dá colo, me dá comida, me abraça, só que ela não sabe falar. Tudo que ela queria naquele momento falar para você, eu, me dá colo, me alimenta, me pega, me abraça, faz. Era sobre isso que eles estavam realmente focados. E assim nós também somos, irmão. Passamos a nossa vida toda focada em nós. Eu preciso, eu necessito, eu quero. E nós passamos assim. E nós vivemos uma época em que aberta ou sutilmente a nossa mentalidade de interesse próprio e autopreservação é extremamente alimentada. Quem estudou economia, ou quem não estudou, mas já leu algumas coisas, um sujeito chamado Adam Smith, ele escreveu um livro, e nesse livro ele começa a escrever que a chave do crescimento da sociedade se chama autointeresse. Interesse próprio, ou seja, onde as pessoas buscam seus próprios interesses, e em nome dos seus próprios interesses acabam tendo que interdepender de outras pessoas. Isso faz com que a sociedade possa crescer de uma maneira mais rápida, ter um progresso, um crescimento econômico. E mesmo sabendo que muitos economistas têm aí as suas ideias, seguem as suas linhas de pensamento, nós vamos vendo que isso ficou muito marcado e muito claro. Interesses, as coisas voltadas para mim, isso segue até os dias de hoje. E junto com isso, foi se infiltrando um pouquinho da teoria do Darwin, que diz que os mais fortes sobrevivem, os mais aptos sobrevivem. Eu não sei se você tem acompanhado, algumas coisas assustam muito a gente.
No Canadá, por exemplo, já foi liberado o suicídio assistido. Na Argentina já está se falando que pessoas acima de 70 anos é só despesa, só custo, não produzem nada, onera o sistema. Aqui na Argentina, vizinho. E agora estão conversando sobre a liberação do suicídio assistido. Cansou de viver, vai lá, vamos fazer. Inclusive eu estava vendo, já tem a sala até organizada, tem a sala para os familiares ficarem, vendo o parente morrer, né? Tem aquela coisa toda. E aí, como se não bastasse, agora se estendeu para os adolescentes. Adolescentes que estão com a depressão, adolescentes que não querem mais viver. O Canadá agora partiu para a parte de legalizar a questão do suicídio assistido para adolescentes. Ou seja, nós estamos vivendo um processo de que os mais aptos sobrevivem, os mais fortes sobrevivem, vencem. Nós estamos vivendo os dias de hoje dessa maneira, ou seja, os mais fracos são eliminados. E é exatamente por causa dessa mentalidade é que eu começo a incutir na minha cabeça que se eu quero conseguir algo, eu tenho que cuidar de mim primeiro. Eu tenho que olhar eu em primeiro lugar, eu tenho que pensar em mim em primeiro lugar. E geração após geração, nós vamos acompanhando por centenas de anos. Nós temos internalizado e justificado a ideia de interesse próprio, como se fosse melhor para todos, como se fosse melhor para todo mundo. Afinal de contas, se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não posso estar bem com ninguém. Afinal de contas, se eu não for amado, eu não posso amar. Afinal de contas, se eu não for respeitado, eu não posso respeitar. Ou seja, eu primeiro. Sempre eu primeiro, sempre eu sou o centro, sempre passa por mim primeiro. E em nome desse interesse próprio, nós aceitamos como normais o buscar a própria felicidade em primeiro lugar. E o que nós vemos hoje é uma pandemia de lares desfeitos, é uma pandemia de famílias destruídas, é uma pandemia de filhos órfãos de pais vivos. Hoje o mundo está falando muito, e olha, eu acompanho muito essa coisa que vai pelo mundo. Está um processo muito grande de tentar a legalização ou a normalização de relações incestuosas, pedofilia na sociedade. Vai se normalizando cada dia mais a vida sexual dos pré-adolescentes, dos adolescentes. Você que tiver um pouquinho mais de interesse, acompanhe um pouquinho as questões do Fórum Econômico Mundial. Você acha que é coisa boba? Não, irmão. Uma das decisões que eles estão tendo agora é para que se libere e as crianças tenham o direito à iniciação sexual enquanto crianças, de terem relações sexuais, de descobrir o prazer sexual. Agora também já estão colocando que é preciso criar um banco de espermas e fazer de tudo para que homens e mulheres não coabitem mais, não tenham relações mais. Ou seja, para que haja reprodução em laboratório sem que haja intimidade. E nós vemos que tudo isso é orquestrado para que haja esfriamento, distanciamento, confusão de gêneros, confusão de papéis, para que se desfaça o conceito de famílias. E a gente vai vendo tudo isso acontecendo. O que estamos vendo é que à medida que as pessoas se concentram em si mesmas, a gente também vai vendo muito mais casos de isolamento, de insegurança, de vazio existencial. E como tem crescido assustadoramente isso. Pessoas que se sentem completas vazias, vivem buscando algo que não sabe o que é, nem sabe se já encontraram, se não encontraram. Pessoas que vão vivendo cada vez mais isoladas e inseguras. E nós vemos que tudo isso vai contra um princípio e uma lei fundamental que Deus moldou no próprio universo. A lei chamada lei do retorno, ou a lei da reciprocidade. Dê e lhe será dado, faça e lhe será feito. Por uma série de questões que eu não vou aqui comentar agora, essa passagem que nós lemos aí, algumas igrejas gostam muito de pregar em cima disso para falar sobre dinheiro, sobre a medida sacudida, recalcada, transbordante. Eles usam muito para falar sobre dinheiro, sobre você dar e devolver, sobre você dar e Deus te abençoar demais, sobre você dar. Olha, aqui Jesus não está falando sobre dinheiro. Você pode até aplicar esse princípio às questões de dinheiro, mas Jesus não está falando sobre dinheiro. Nós precisamos entender essa passagem no ângulo das várias áreas da nossa vida, porque cada parte da nossa vida é impactada por essa verdade absoluta, sobrenatural, a verdade da lei do retorno, a lei da reciprocidade. Isso é real, isso funciona, e talvez você ache que não, mas você precisa receber essa palavra hoje. Se você é alguém que vive julgando os outros, criticando os outros, falando da vida dos outros, se você é alguém que sempre procura o lado negativo dos outros para comentar, se você sempre procura o lado ruim, o pior lado das pessoas, e você conversa sobre o pior lado das pessoas, o lado negativo das pessoas, você tem que se preparar.
Você precisa se preparar, porque você está semeando sementes que irão germinar, frutificar, e elas vão se voltar para você. E você vai ver pessoas também rápidas em falar sobre você, julgar você, criticar você, e você vai ficar muito chateado. Você vai ficar magoado, porque vai falar: não aceito falar de mim, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não aceito aquilo outro. Mas nós nos esquecemos que às vezes nós semeamos primeiro. E às vezes na vida a gente vai começando a ficar muito indignado, porque a gente vai sendo às vezes apunhalado pelas costas. Os melhores amigos, as pessoas que eram de dentro da nossa casa, começam a compartilhar, a falar coisas que magoam a gente e julgam. Essas pessoas começam a julgar o tempo todo. Se você tem uma propensão a fazer fofoca, lembrando que fofoca é diferente de comentário. Se você tiver uma propensão a fazer fofoca, não é aquela fofoquinha básica, né, irmão? E aí vai aquela fofoca daqui e dali, você tem que se preparar. Se preparar, porque essa propensão à fofoca está plantando sementes na sua vida que vão germinar, vão frutificar. E você vai ficar muito zangado, porque o diabo, ele consegue fazer com que a fofoca que as pessoas fazem sobre você chegue no teu ouvido. Você sempre vai ficar sabendo que alguém falou, que alguém falou, que alguém... eu estava em tal lugar, nossa, eu não quero te falar não, nossa, eu não quero que você fique chateado, sabe? Isso aí já é o preparo, porque quer falar. Mas eu estava em tal lugar, eu escutei, fulano falou isso, eu fiquei tão magoado, porque eu sei que você não é assim. Você é demoníaco, irmão. Você é maligno, sabe? E aí o diabo se encarrega de trazer isso para o seu ouvidinho. Existem pessoas que parecem que querem passar uma imagem de tanta segurança, que falam assim: eu não confio em ninguém, eu não confio nem no meu marido, eu não confio nem na minha esposa, não confio em ninguém. E o mais incrível, sabe o que é, irmão? Se você não confia em ninguém, a pergunta que fica é: por que as pessoas precisam confiar em você? Por que alguém vai precisar confiar em você quando você não confia em ninguém? Como um dia você vai chegar para alguém e falar assim: estou magoado com você, você não confia em mim, mas você não confia em ninguém. E nós vamos vendo essas coisas acontecendo. Outras pessoas reclamam que não são respeitadas, e muitas vezes não são respeitadas dentro das suas próprias casas, ou nos seus relacionamentos. Isso deixa as pessoas muito chateadas, magoadas, às vezes com raiva, muito entristecidas. Mas a pergunta que fica é: você é uma pessoa equilibrada? Naquele momento de raiva, naquele momento que você sai um pouquinho do sério, você é capaz de dosar firmeza e carinho, firmeza e companheirismo? Na última vez que você perdeu a paciência com a sua esposa, com o seu filho, com quem quer que seja, você acha que conseguiu, com as suas palavras, com seus gestos, com as suas atitudes, com seu tom de voz, não ultrapassar o limite do respeito? O que quer que você esteja semeando vai germinar, e vai frutificar, vai crescer, e vai voltar para você. Dê e lhe será dado, faça e lhe será feito. É assim que o apóstolo Paulo, por exemplo, lá na sua carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículos 7 a 10, ele escreve dizendo assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vamos ser honestos, irmão. Quem vem a essa igreja sabe que aqui a gente não enrola muito, não. Vamos ser bem honestos em algumas coisas. Existem momentos na nossa vida que tudo na nossa vida parece uma loucura, sabe? Os amigos parecem que estão tudo maluco, o colega de serviço parece que está maluco, o teu esposo parece que está doido da cabeça, né? Está na crise da meia-idade, a tua esposa parece que pirou, abilolou de uma vez, e você fala: gente, que loucura, está todo mundo maluco, não é possível, o que está acontecendo? Não pode, parece que eu estou cercado de um bando de loucos, que não fala coisa com coisa, que não procura saber primeiro antes de falar, antes de julgar, ficam falando das coisas que não entendem direito, ou não acompanharam direito. Tem períodos que a sua vida fica muito turbulenta, fica assim, irmão, fica com muita confusão, e você ora a Deus, pedindo a Deus para colocar a mão naquelas situações, para tirar aquela confusão, para te fazer aqueles maus entendidos, para te trazer a paz novamente, mas parece que não, continua a confusão para tudo quanto é lado. Uma hora chega uma fofoca, outra hora chega uma notícia, outra hora chega não sei o que, outra hora é não sei o que mais, outra hora é uma briga daqui, uma hora é confusão de lá. Presta atenção numa coisa:
Às vezes a gente acha que a colheita é imediata, mas sempre que você planta alguma coisa, existe um tempo, um intervalo entre o plantio e a colheita. Por exemplo, se você plantar milho no mês de abril, por mais que agora arrumaram um jeito de ter milho o ano inteiro, mas você vai esperar pelo menos 120 dias para você colher. Você joga o milho, quando chega lá para setembro, outubro, aí você vai colher, ou seja, você vai ter que esperar. Entre o plantio e a colheita sempre tem um tempo, tem uma diferença. Mas o fato é que a colheita vem em algum momento, em alguma época essa colheita vai vir. E a gente vai colher o que a gente plantou. Hoje, quando você olha para trás, talvez você ainda esteja tendo que lidar com algumas coisas que você plantou lá atrás. Talvez você ainda tenha que lidar com algumas situações que foram plantadas lá atrás. E que elas estão agora aí, e você está tendo que lidar com elas, fazer algumas coisas, tentar fazer dar certo, esquecer algumas coisas, tentar reverter uma maldição, tentar mudar um processo, tentar ajustar uma desconfiança, tentar ajustar um ciúme. Talvez você tenha que lidar com isso agora. Consequência do que foi plantado lá atrás. Você pode não gostar disso, você pode não querer admitir isso, mas Deus, como um pai amoroso, Ele está dizendo isso para mim e para você, que todos nós estamos colhendo e semeando ao mesmo tempo. Sabe, enquanto a gente está colhendo coisas ruins, a gente está semeando. É como se a gente estivesse saindo com uma mão colhendo e a outra mão cheia de semente jogando no chão de novo. E eu preciso tomar uma decisão. Eu estou colhendo coisas ruins. Se eu ficar murmurando, xingando, blasfemando, achando ruim e brigando com todo mundo, eu vou continuar semeando coisas ruins, e eu vou colher coisas ruins. E Deus está dizendo para você, só tem um jeito de encerrar esse ciclo: terminar de colher as coisas que foram plantadas, e enquanto se colhe, semeie boas sementes. Comece a semear boas coisas. É dessa maneira que você encerra um ciclo. Ou seja, tudo que eu tinha que passar, passei. Tudo que eu tinha que sofrer, sofri. Tudo que eu tinha que ver, aconteceu. Mas eu não quero semear coisa ruim mais. Eu não quero. Eu quero semear coisa boa daqui para frente, porque eu quero ter uma colheita. Não sei quando vai ser, da maneira de Deus, no tempo de Deus, mas eu quero ter isso. E cada vez que você dá um passo na direção certa, você está garantindo a bênção de Deus em um certo momento da sua vida, porque aquela semente, ela vai cair no solo, ela vai germinar, ela vai crescer, vai frutificar. Às vezes, nos momentos de luta da nossa vida, a gente continua semeando coisas ruins, porque a gente xinga, a gente fica bravo, a gente fica nervoso, a gente chora, a gente fala o que não deveria falar. A gente se esquece que não é só uma colheita, é semeadura e colheita o tempo todo. Enquanto se colhe, se semeia ao mesmo tempo. E nós temos que tomar uma decisão. Pastor, você está dizendo para mim que eu tenho que enfrentar as lutas rindo? Não, irmão. Só estou dizendo para você que você tem que aprender a enfrentar as lutas com Deus do seu lado, sem continuar semeando coisas piores. Porque existe uma lei chamada lei do retorno, lei da reciprocidade. Quando nós olhamos para a nossa vida, aonde é e em que momento nós não conseguimos ser generosos com o que nós temos? Isso inclui, na verdade, todos os aspectos da vida: generoso com as palavras, generoso com o temperamento, generoso com o jeito de falar, generoso com o comportamento, generoso com o dinheiro, generoso com o tempo. Eu olho para a minha própria vida, irmão, e uma das coisas que eu fui aprendendo nesse longo tempo de ministério é que, à medida que o tempo passa e o tempo vai passando, Deus foi trabalhando para que eu aprenda a ser generoso com tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Deus colocou uma responsabilidade muito grande, sabe por quê, irmão? Longe de ser uma pessoa perfeita ou ideal, longe disso. Eu sei que Deus tem colocado pessoas na minha vida. Umas entram e saem, são muito rápidas, outras vêm e ficam. Pessoas através da igreja, nos relacionamentos lá fora, nas amizades, na academia. Pessoas que entram na minha vida. Pessoas que chegam e falam, e aí, como é que tá? Começam a me conhecer. Pessoas que... E Deus começou a me colocar uma responsabilidade muito grande, de fazer com que cada uma dessas pessoas se sinta muito especial na minha vida. Fazer com que cada uma dessas pessoas se sinta especial. É um abraço, é um sorriso. Eu evito polêmicas, eu evito discussões. Quem está acompanhando estudos que a gente dá, eu evito algumas coisas. Eu vou procurar sempre o caminho, às vezes um pouco mais extenso, dar uma volta um pouco maior, mas eu quero ter certeza que eu consegui achar o seu coração. Eu quero ter certeza que eu entrei no seu coração. Eu não quero já começar com resistência, eu não quero começar com muro, não. Eu quero começar com pontes. E aí eu preciso me certificar que eu estou conseguindo fazer você sentir uma pessoa especial, e muito especial, porque Deus colocou você no meu caminho.
Talvez aqui nessa igreja, hoje está ouvindo uma palavra, talvez você nunca veio, outros vieram, outros me conheceram de outros lugares. E uma das coisas que eu aprendi, irmão, é que todas as pessoas nessa vida precisam de uma margem de tolerância. Todas as pessoas. Todo mundo precisa de uma margem para poder ser humano. Ser humano significa que ninguém vai ser perfeito o tempo todo. A gente vai errar, a gente vai julgar, a gente às vezes vai falar uma coisa que não deveria, a gente vai explodir. Só que às vezes a Bíblia diz que ninguém pode ser demasiadamente justo aos seus próprios olhos. A gente anda com uma caixinha e a gente quer pegar todo mundo e enfiar dentro dessa caixa e fazer com que as pessoas falem do jeito que a gente quer, pensem do jeito que a gente quer, reajam do jeito que a gente quer, se comportem do jeito que a gente quer. Eu pego essa pessoa e começo a enfiar dentro dessa caixa que é a minha medida. E o que Deus me ensinou nesses anos todos é que todo mundo precisa de uma margem de tolerância, para que possa errar, para que o tempo possa passar, para que possa pensar no que errou, para que possa se levantar e tentar consertar se for possível, e se não for possível, colocar uma pedra e seguir adiante. Todo mundo precisa de uma margem. Sabe o que significa isso, irmão? Que tem muitas coisas na vida que não vão ser resolvidas. Tem muitas coisas na vida que não vão ser explicadas. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Existem coisas que a gente vai pôr uma pedra e tocar o barco para frente. Existem coisas que a gente vai colocar uma pedra em cima e falar: opa, vamos pôr uma pedra aqui, vamos começar daqui para frente. Não vamos tentar olhar para trás e explicar o que foi e o que não foi, porque você estava pensando de um jeito, estava de outro, eu não sei na hora como é que você estava se sentindo, como é que eu não estava. E eu aprendi isso, irmão. Aprendi que todas as pessoas precisam de ter uma margem de tolerância, uma margem para errar. E eu preciso entender isso na minha vida, e você também. Que todas as pessoas que estão na tua vida precisam de uma margem de tolerância. Que você não pode sair julgando, xingando, brigando só porque elas erraram. Que você não pode sair pedindo explicações todas as vezes, todos os momentos, porque nem sempre vai ter explicação. As pessoas têm que ter uma margem para errar, para serem humanas, e saber que mesmo errando, alguém as ama. Alguém vai aguardar que a ficha caia, que a gente amadureça, que a gente veja onde a gente errou, que a gente cresça. Isso é amor. E nessa igreja eu fui aprendendo isso, irmão. Aqui entraram pessoas que queriam ver o capeta, mas não queriam ver o pastor de jeito nenhum. Aqui entraram pessoas que estavam sentados no banco da frente, eu estava pregando e fazendo caras e bocas e coisas e não sei o que, e eu aqui pregando, e eu olhando, e Deus só falando no meu coração: eu estou trabalhando em você. E essas pessoas trabalharam muito na minha vida, irmão, muito, que foram me ensinando esse processo de tolerância, me ensinando esse processo de Deus. Às vezes a gente não entende isso. Essa palavra está vindo para você que está aqui hoje, que é muito radical. Se você se acha radical, você não me conheceu há alguns anos atrás. Você não ficaria numa pregação minha, você não ficaria nesse banco. Você não ficaria. E aqui hoje existem pessoas que querem ser justas demais, certinhas demais. E você quer que todo mundo que lida com você também seja certinho demais. E não tem espaço para um erro, não tem espaço para ser humano, não tem espaço para uma crise, não tem espaço para uma palavra mal colocada, não tem espaço para uma má interpretação de um fato que aconteceu, que pronto, a vida já acabou, você quer derrubar o mundo, você quer morrer, você quer matar outra pessoa. Hoje Deus está falando com você. Larga essa caixinha que você anda com ela na mão, querendo enfiar todo mundo dentro dela, querendo colocar todo mundo dentro dessa forma. Cada pessoa tem um tempo de amadurecimento, cada pessoa cresce num ritmo, cada pessoa vai se desenvolver e amadurecer num ritmo e numa medida. Quando você dá um pouco mais de margem às pessoas, engraçado, as pessoas também começam a dar um pouquinho mais de margem para você. Quando você é rigoroso demais no julgar, as pessoas também serão rigorosas com você. Elas vão dizer: olha lá, tá vendo? Olha lá, vive falando, olha lá, tá vendo? Mas quando você dá margem, as pessoas vão aprender também a te dar crédito. As pessoas vão aprender a tolerar você. As pessoas vão aprender a relevar aquele momento que a gente não está muito bem, a gente não fala coisa com coisa.
O problema é que todos nós queremos bons retornos, e ontem eu falava aqui no encerramento do seminário de empreendedores. A gente quer retorno, mas não entende que não existe retorno se não houver investimento. Eu só posso ter retorno quando eu consigo investir. Eu preciso entender essa questão na minha vida, e essa é uma das verdades que mais rapidamente são esquecidas no mundo de hoje. Se eu quiser retorno, eu tenho que investir primeiro. Dá e lhe será dado. Se eu quiser que alguém faça, que alguém me abençoe, que alguém me compreenda, que alguém me ame, eu tenho que fazer tudo isso primeiro. Antes de ser amado, eu tenho que amar. Antes de ser perdoado, eu tenho que perdoar. Antes de ser compreendido, eu tenho que compreender. Antes de ser respeitado, eu tenho que respeitar. É assim. Investimento vem antes do retorno, antes do lucro. Muitas pessoas pensam que podem receber sem dar. Muitas pessoas pensam que podem ser abençoadas sem antes serem abençoadores. Nós olhamos para os nossos relacionamentos, nós olhamos para o nosso trabalho, nós olhamos para nossas circunstâncias, e essa mentalidade que toma conta automaticamente é: me dá, me dá. Ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me compreende, ninguém me aceita. O tempo todo é assim: me dá, me dá. Sou eu, sou eu, sou eu. É nos relacionamentos, é no trabalho, é na igreja, é no meio das amizades, em todo lugar é assim, irmão. Nós estamos vivendo e passando a nossa vida como tomadores, reclamadores de bênçãos, reclamadores de atenção, reclamadores de amor, reclamadores o tempo todo, recebedores. E eu e você precisamos acordar para o fato de que também nós fomos contaminados por essa mentalidade, irmão. A mentalidade do venha a nós, o seu reino, quem sabe? Venha a nós, eu tenho que estar forte primeiro, eu tenho que estar me sentindo amado, eu tenho que estar bem comigo mesmo, eu tenho que estar assim, eu tenho que estar assado. A mentalidade que as minhas necessidades sempre devem ser supridas primeiro, porque senão eu não consigo. Se eu não for amado, eu não consigo amar. Se eu não me sentir respeitado, eu não consigo respeitar. Todas as pessoas que vivem somente cobrando, sugando, colocando a si mesmos em primeiro lugar, sempre estão vazias, sempre querem mais, se tornam buracos negros que sugam o tempo todo. E sabe o que acontece? Qual é o grande problema dos relacionamentos? É que um dia você encontra alguém e você fala assim: agora acertei a mão, tudo que eu preciso, essa pessoa me entende, me compreende, essa pessoa é isso, essa pessoa ocupou o lugar na minha vida. Só que você encontrou alguém que pensa do mesmo jeito. Você quer ser amado, suprido, respeitado, e a outra pessoa que você encontrou também quer ser amada, suprida, respeitada. E você olha tudo aquilo, você fala: gente, que pessoa linda, maravilhosa. Só que está aquela fase do conhecer, né, irmão? Naquela fase do conhecer é assim: você gosta de azul? Na verdade não gosta, mas também não quer te magoar. Azul é até que é bonitinho. Aí você fala: opa, quando eu quero mudar para tal lugar, tal lugar parece ser legal. E aí você vai se animando com aquilo, porque parece que tudo vai encaixando. Não estou desanimando o pessoal que quer ficar noivo aí não, viu? Por isso aqui a gente não ensina questão de namoro, porque namoro eu já falei. Aqui a gente ensina corte. Quem namora a gente respeita, não discrimina de forma alguma. A gente ensina corte, sabe por quê? Porque quem namora não resolve discussão. Quem namora termina a discussão com um beijo, com um amasso ou com a transa. Assim termina a discussão. Não se fala mais sobre isso, beleza? Terminou? Ai, nossa, eu te amo tanto. Mentira, não resolveu o problema não, irmão. Não resolveu. Você continua gostando de amarelo e o outro continua gostando de azul. Por isso que aqui a gente fala da corte. Eu já falei, quem está na corte aqui, é 6 meses que começa o quebra-pau. Por quê? Não abraça, não pega na mão, não beija. Pô, aí só sobra brigar, irmão. Com 6 meses já começa os problemas. Eu aviso todo mundo, falo: com 6 meses vocês vão começar a brigar, me procura. Passou o negócio seguinte: nós dois não dão certo, não dá. Por quê? Agora de azul, agora de amarelo, e não dá certo, não tem jeito não. Passou o negócio seguinte: nós dois, totalmente diferentes. Fala: que bom que está acontecendo isso. A maioria dos casos que eu atendo aqui era assim: pastor, eu não conhecia a pessoa com quem eu me casei. Não conhecia mesmo, você ficou na cama a maior parte do tempo. Não conhecia mesmo, você ficou beijando a maior parte do tempo, quando você deveria estar conversando.
E aí a gente lida com isso aqui, irmão. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente vai nesse ânimo, nesse gás de que está tudo bem, tudo certo, e a gente fala assim, ó, vamos pôr uma aliança de compromisso? E aí vai para a aliança de compromisso. E aí uma hora chega o pastor e fala, pastor, o negócio é o seguinte, sabe? Será que o senhor podia fazer o casamento da gente e tal? Tem alguns casos que eu sou muito franco. Tem gente aqui que já sabe disso. Tem coisa que eu faço, vocês querem que eu faça o casamento ou quer que eu faça a cerimônia? Tem casos que é só cerimônia. Não tem jeito de ser abençoado. Então eu vou lá e faço a cerimônia, como eu já fiz. E às vezes no meio eu ainda falo, ó, eu não estou fazendo um casamento, hein, gente? Me chamaram, estou fazendo uma cerimônia. E casamento é diferente. E aí vamos para o altar, pastor. Não, vamos sim. Vamos. E aí, casa, passa 6 meses, passa 1 ano, passa 2, passa 3 anos, passa 4, 5. E aí sabe o que acontece? Está você no dia de hoje cheio de dúvidas. Seria a pessoa certa? Será que eu dei o passo certo? Será que eu não precipitei? Será que eu não poderia ter conhecido um pouco mais, esperado um pouco mais? E você está cheio de dúvidas agora com relação a essa questão do casamento. Por quê? Porque tudo no começo parece que conspira para nos deixar felizes e a gente acredita nisso. A outra pessoa faz das tripas do coração para fazer você se sentir especial. Está com sede? Aqui, meu amor, ó. Aí depois de um tempo que casa, vai lá na cozinha, pega lá. Aí você fala, ué, que isso? Gente, pastor, eu casei para ser servido. Eu glorifico muito a Deus que a minha esposa continua essa batida até hoje. E eu preciso continuar nessa pegada com ela também até hoje, vamos tratar bem. Mas aí a gente chega no momento da vida, chega um determinado momento, irmão, em que todas as minhas necessidades não estão sendo supridas. E aí o outro também está dizendo para mim assim, olha, me dá, e eu estou falando para ele, me dá. E isso se torna um cabo de guerra na vida do casal. Um puxa para cá porque quer ser feliz, e o outro puxa para o outro lado porque também quer ser feliz. E eu descubro que as minhas necessidades não estão sendo supridas. E às vezes o pior, sabe o que é, irmão? É que a gente sempre acha que as nossas necessidades são maiores do que do outro, que o nosso problema é maior do que do outro. A gente sempre acha que o outro deveria me compreender, me entender, porque está doendo em mim. Deus hoje, Ele está procurando pessoas que querem honrar. Deus quer honrar pessoas, Deus quer honrar as pessoas que novamente entendam o significado de coisas como compromisso, honra, fidelidade, cuidado. Pessoas que muitas vezes e quantas vezes for necessária, irão considerar o outro sempre mais importantes que si mesmo. Deus continua procurando pessoas que entendam essas coisas. E não é fácil, irmão. E Deus quer levantar um povo que vai quebrar literalmente essa mentalidade de tomador, de recebedor, de receptor. Um povo que conhece e vive a lei do retorno. Dê, e lhe será dado. Pessoas que sabem que não podem atender às suas necessidades sem primeiro ser generoso com alguém, sem primeiro atender alguém, sem primeiro abençoar alguém que esteja ao seu redor. Deus criou essa lei da reciprocidade, ou a lei do retorno na terra, e você tem que começar a se concentrar em viver dessa maneira, muito mais em dar do que receber, muito mais em se colocar no lugar do outro, do que querer que o outro se coloque no teu lugar. Ouvir mais, falar menos, entender que nós precisamos pensar menos em nós, e muitas pessoas ainda estão vazias porque não entenderam que melhor coisa é dar do que receber. Veja, por exemplo, a igreja. Você está aqui hoje, você que nos visita pela primeira vez, ou você que tem vindo, você está aqui hoje nessa igreja, sabe por quê? Porque um dia você chegou aqui nessa igreja e alguém, ou talvez muitas pessoas, se concentraram em você.
Você talvez não perceba, mas o pastor daqui de cima fica olhando você o tempo todo. Eu quero saber se alguém conversou com você, se alguém te cumprimentou lá naquela porta, né? O tempo todo as pessoas estão olhando você, suas necessidades. A gente se preocupa se está quente demais, se o ventilador está frio demais. Daqui a gente fica olhando, eu ensino o pessoal que trabalha comigo aqui a ficar observando você. Porque você está visitando, você não vai ter coragem de pedir para desligar o ventilador, você não vai ter coragem. Nós que temos que saber isso, que está te incomodando, e nós temos que fazer de tudo para você se sentir bem. Que nós estamos preocupados com você, que nós vamos acolher você. As músicas que nós cantamos aqui, nós não cantamos para Deus, porque Deus não precisa. Nós cantamos para você. O pessoal do Ministério do Louvor sabe como é que a gente lida com isso. Eu preocupo com o tom, se é muito alto, se é muito baixo. De vez em quando a gente para você poder cantar. Para o instrumento, para tudo para você poder cantar. Porque são músicas que são feitas para você. A música alegra a nossa alma, alegra o nosso estado de espírito. A música nos abre. As meninas que dançam, não dançam para Deus. Não fiquem chateadas comigo não. Deus não precisa disso. Elas dançam para encher seus olhos. Não foi uma nem duas vezes nós vimos aqui em coreografias você chorando, gente aos prantos, lágrimas descendo, porque tudo é feito pensando em você, pensando em você que chegou aqui. E a gente fica na expectativa que no próximo domingo você volte. E quando você não aparece, o pastor chega e fala assim: aquela pessoa que estava lá naquele banco em tal lugar. Aí tem gente que fala: nossa pastor, não brinca não, vou lembrar não. Eu falo: não, estava lá em tal lugar assim. Como é que ela chama? Ela não voltou. Sabe, irmão, a gente sempre procura a palavra que vem aqui. Eu não uso evangeliquez. Sabe por quê? Porque você que está aqui, você tem que ouvir, tem que entender, tem que ser muito bom para você. Você tem que sair daqui falando: gente, que palavra abençoada, eu consegui entender tudo que o pastor falou. Aí o pastor não usa termos como: ô glória, a Shekinah de Deus está aqui, irmão. Oh! Não. Se fosse para fazer, a gente faria, irmão. Mas eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para alcançar seu coração. Eu não estou aqui para impressionar você. Eu estou aqui para fazer você se apaixonar por Jesus Cristo. É por isso. E às vezes a gente não entende, irmão. E aí sabe o que acontece? A gente, quando faz reunião aqui, a gente fala: nossa, a gente recebe as pessoas tão mal, a gente precisa melhorar tanto, a gente se cobra tanto. E tem gente que chega e fala: pastor, sabe o que mais mexeu comigo quando eu cheguei? O jeito que eu fui acolhido. Nossa, as pessoas me acolheram. E aí você fica doidinho para entrar nessa onda, irmão. Você também quer, e aqui fica o meu convite para você que está vindo aqui: vem nos ajudar. Porque pessoas vão entrar ali e a gente quer que elas também se sintam especiais. Seja você, sua mãe, seu pai, quem for. A gente quer que elas se sintam muito especiais. Vai lá, toma um cafezinho, toma um chazinho aí. Como é que está a senhora? Está tudo bem? Está aqui um pedidinho de oração. Está tudo certinho, tudo jóia. Vem se juntar a nós, irmão. Vem ajudar. Nós precisamos de você sim. Eu digo sem medo de errar, que muitas pessoas hoje se sentem frias espiritualmente, travadas, não crescem, não deslancham, não amadurecem, não têm as suas feridas curadas da alma, sentem o tempo todo que Deus está longe ou está magoado com elas, porque continuam pensando o tempo todo em receber e não se dão a Deus e nem as coisas que são importantes para Deus. Deixa eu falar para você: eu não tenho interesse nenhum em ter a maior igreja da cidade. Eu não fui chamado para isso. Eu não tenho interesse nenhum em ter eu não tenho interesse nenhum, porque Deus me chamou para amar. E se eu não conseguir te amar, a gente não tem interesse, irmão, em fazer porque a coisa mais importante para Deus é você. Não é a parede, não é o chão. A coisa mais importante para Deus é você. Não tem preço que pague ver o seu Roberto ali hoje, está sentado, ele sabe o que passou, sabe como é que foi a luta da vida dele. Não tem preço que pague ver você assentado aí hoje. Só Deus sabe o estado que você está. Só Deus sabe como foi difícil para você se levantar. Só Deus sabe como está difícil se manter de pé.
Um dia num dos cultos, chegou uma mãe desesperada no meio do nosso culto. Terminou, depois eu fui para casa pensando muito nisso. No momento do desespero, a pessoa procurou a igreja. Quanta responsabilidade a gente tem, irmão. Quanta responsabilidade. Por isso que aqui você não ouve falar de pregação de dinheiro, não tem. Deus está nos ensinando essa verdade. Ele está convocando um povo que entende a lei do retorno, a lei da reciprocidade, e entende que Deus está nos ensinando o tempo todo a generosidade. E generosidade vai muito além de dinheiro, irmão. Um coração generoso é muito mais do que um bolso. Deus está procurando pessoas generosas. Generosidade é uma atitude do espírito, uma atitude de vida, da alma, que todos nós precisamos nos comprometer a crescer na generosidade. Olha novamente o que Jesus diz aí em Lucas capítulo 6, agora no versículo 38. Deem-lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus está lembrando uma passagem que está no Antigo Testamento, lá em Levítico capítulo 23, versículo 22. Levítico 23, 22 diz assim: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita, deixem para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Nessa época aqui, o judeu ainda vivia essa questão. Sabe como é que funcionava, irmão? Você plantava lá uma lavoura, você podia colher só no meio da lavoura. A beirada você não podia colher. Se caísse no chão, você não podia pegar. Tinha que ficar no chão, porque os pobres vinham atrás. E os pobres vinham recolhendo aquilo que ficava no chão, e a beirada era deles. Isso significa que eles entravam com um cesto, e outros colocavam um lençol na cintura, e faziam uma bolsa na cintura. Você já viu quando você pega o pó de café, você vai colocar o pó de café numa vasilha, que é, às vezes a continha é um pouquinho menor, e aí você vai pôr no pó, quando você começa a fazer assim, ó. Você vai dando umas batidinhas pro pó, fazendo o quê? Para ele ir se assentando e caber mais. Isso é o que Jesus está falando. As pessoas chegavam lá com aquele cesto, e à medida que eles iam catando o que tinha caído no chão, eles iam batendo aquele cesto para as sementes ir apertando mais, ficando mais comprimidas. Isso é a medida sacudida, calcada e transbordante. Jesus usou essa analogia para fazer um comentário sobre ser generoso nas nossas vidas, irmão. Generoso com a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser. Porque ele sabe que o maior problema que nós temos é quando nós somos desafiados a ser generosos com o nosso tempo, com as nossas palavras, com o nosso temperamento, com a nossa vida. A primeira coisa que a gente tem é medo, sabe? A gente tem medo de amar e não ser correspondido. A gente tem medo de perdoar e a pessoa não está à altura do nosso perdão. A gente tem uma vida de medo, a gente tem medo de ser generoso. A gente detesta se dar primeiro, a gente quer ter certeza de que vai dar certo. E a gente retém, a gente segura o perdão, porque a pessoa não merece ser perdoada. Eu não estendo a mão porque a pessoa não merece que eu estenda a mão. Eu não amo porque a pessoa não vai me amar. E a gente vai vivendo assim, com medo, irmão. Medo de que se eu for generoso demais, eu vou ser considerado bobo, vou ser passado para trás, vou tomar prejuízo, vou ser prejudicado, vão pisar em mim, vão machucar meu coração. Eu converso com quantas pessoas que falam: pastor, eu sou bobo demais, ou eu sou boba demais. A gente na vida vai passando assim. É como se você tivesse um pedaço de bolo, um bolo inteiro, e Deus falando para você: eu quero que você seja generoso. E aí Deus fala assim: não, um pedaço de bolo para fulano, para Beltrano. Aí você vai olhando o seu bolo, você vai vendo o bolo diminuindo, você vai vendo o bolo diminuindo, você fala: meu Deus do céu, eu vou ser bobo de todo mundo, no final só eu que não vou ser feliz, eu vou fazer todo mundo feliz e eu não vou ser. Mas eu queria te dizer uma coisa, irmão. Eu queria contar uma coisinha para você. Deus quer mudar essa nossa mentalidade quanto ao reino dele. Toda vez que você dá uma fatia de bolo para alguém, Deus não te dá uma fatia de volta. Ele te dá uma medida sacudida, calcada, transbordante. Ele te dá um bolo de volta.
Toda vez que você dá um pedaço de você para alguém, Deus vem e te faz por inteiro, te amadurece, te faz mais firme. Toda vez que você entende esse princípio da generosidade, Deus te acrescenta em dobro. Essa palavra está vindo para você que tem medo. Medo de amar, medo de perdoar, medo de assumir compromissos, medo de viver. Deus jamais vai te dar somente uma fatia de volta. Ele vai te dar um bolo inteiro. Inteiro. E às vezes um bolão grande, vai encher seus olhos, seu coração. Você fala, gente, como Deus é bom. E Ele é. Essa é uma das verdades mais profundas e poderosas da Bíblia, irmão. E muitas vezes a gente perde isso porque a gente tem medo. Medo de sofrer, medo de ser machucado, medo de ser magoado. E às vezes a gente não entende isso. Hoje Deus está falando muito com você que a medida que você usar para medir alguém é a mesma medida que vai ser usada por você na sua vida. O que significa para você palavras como paciência, tolerância, amor, gentileza, compreensão? Você já entendeu algumas coisas? Você precisa aprender de uma vez por todas a viver esse princípio na tua vida, de mostrar bondade para com os outros, dar uma margem de tolerância para todo mundo, ser mais generoso. Você precisa ir além dos seus limites. Você tem que descobrir a melhor versão de você. Só vai descobrir isso se você se der. Jesus está dizendo para você que Ele deixa você escolher o tamanho da medida que você vai usar. Se você quiser usar uma medida muito apertada e muito justa para julgar alguém, Ele também vai usar uma medida bem apertada e bem justa para você. Ele está dizendo, olha, você pode escolher a medida que você quer. Você vai querer ser justo demais, você vai julgar demais, você vai ser certinho demais, então beleza, eu também vou ser certinho demais, eu vou ser justo demais, o meu julgamento vai ser mais pesado que você. Pare para pensar sobre isso, irmão. Às vezes na vida a gente fala, pastor, eu não consigo ser feliz, minhas coisas na vida não vão para frente. É culpa da minha mãe, culpa do meu pai, culpa do meu marido, culpa da minha esposa, culpa do meu ex. Pastor, ex é o capeta em forma de gente, pastor. Às vezes as pessoas podem até ter culpa. Teu patrão, teu colega de trabalho. Mas Deus, em tudo isso, Deus fala para você assim, escolhe a medida. Escolhe a medida que você vai usar para julgar essa pessoa aí. Mas não esquece que a mesma medida que você usar para julgar ela, eu vou usar para julgar você. E a gente precisa começar a entender essa questão da nossa vida, irmão. Que quando Deus me abençoa, porque eu sou generoso com minha alma, meu espírito, a minha vida, Ele não devolve o que eu dei, Ele sempre me dá mais do que aquilo que eu dei. Na Bíblia tem a história do menininho que tinha lá, chegou todo mundo com fome, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, traz para Jesus, todo mundo conhece essa história. Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta 15 mil pessoas, ainda sobra 12 cestos cheios. Jesus está ensinando, irmão, que essa é a perspectiva de Deus. Na mente natural, a gente sempre diz, se eu der eu vou ter menos, se eu amar mais eu vou ser bobo, se eu perdoar eu vou ser infantil. Nessa vida, se eu for bobo, vão me pisar, vão me machucar. Nessa vida, eu não posso deixar isso acontecer. E hoje Deus dizendo para você, para com essa mentalidade. Provérbios 11, 24 tem um texto interessante que diz assim: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Hoje Deus está dizendo isso para mim e para você, irmão. Que a questão dele não é troca, é muito mais profundo. A questão dele não é troca, irmão. Ele está ensinando uma mudança de coração, minha, sua, que só pode acontecer se o Espírito de Deus vier habitar em mim. Eu preciso aprender a agir, a fazer as coisas que estão de acordo com o coração de Deus, sem esperar nada em troca. Ou seja, eu vou amar sem esperar ser amado, vou perdoar sem esperar ser perdoado, eu vou ser bom sem esperar que sejam bons comigo. Ou seja, o que uma mão fizer, que a outra não saiba. Não é troca, irmão. É coração sendo mudado, modificado, transformado.
As coisas na vida não precisam ter explicações, não. Não tem que esperar que sempre as coisas tenham explicações, não. A verdade é que você será abençoado, porque esse é o coração de Deus, e Deus diz: dê e lhe será dado. A generosidade faz algo tremendo na nossa vida, irmão. E hoje a grande questão da nossa vida talvez seja isso: parar para fazer um pequeníssimo inventário de algumas coisas. Que Deus está dizendo para mim e para você: eu tenho sido generoso com as minhas palavras, eu tenho sido generoso com o meu temperamento, eu tenho sido generoso com as minhas atitudes, com os meus gestos, com os meus julgamentos. Você tem sido generoso? Ou você tem sido rígido demais, duro demais? Eu tenho sido generoso com o meu tempo, eu tenho sido generoso com a minha paciência, eu tenho sido generoso com a minha confiança, eu tenho sido generoso com o meu dinheiro, eu tenho sido generoso com Deus. Partindo para o final da nossa ministração, Deus hoje está dizendo para você: aprenda a olhar para além de você mesmo. O mundo não é só você. Hoje Deus está dizendo para você olhar além de você mesmo, que as coisas que você mais precisa na sua vida não podem ser encontradas com uma atitude de me dá, mas sim com uma atitude de doador. Muitas coisas na vida, na tua vida, vão mudar para melhor quando você se dispuser a ter um coração mais generoso com tudo que você tem e tudo que você é. Talvez você esteja vivendo uma vida sempre procurando. Essa palavra, ela veio no meu coração depois que eu já tinha terminado já a pregação. Deus me pediu para colocar isso aqui. Talvez você seja uma dessas pessoas que tem evitado assumir compromissos na vida. A vida é feita de compromissos, irmão. Talvez você seja uma das pessoas que evita assumir compromissos significativos. Você tem medo de ser ferido, você tem medo de não estar fazendo a escolha certa, você tem medo de perder o controle. E hoje Deus está dizendo para você que você jamais vai receber totalmente o que Deus tem para você, até que você se comprometa totalmente. Aprenda a viver compromisso. Aprenda a ser comprometido com Deus, aprenda a ser comprometido com a tua família, aprenda a ser comprometido com a tua esposa, aprenda a ser comprometido com o teu marido, aprenda a ser comprometido com os teus filhos, aprenda a ser comprometido com a tua igreja. A vida é feita de compromissos. Você não pode fugir disso a vida inteira. E hoje Deus está dizendo isso para você, irmão. Que você tem evitado aquela posição de total comprometimento em uma determinada área da tua vida. Tem gente que não consegue falar eu te amo de jeito nenhum. Tem gente que fala, eu só vou falar eu te amo quando eu te amar mesmo de verdade. Ô irmão, hoje Deus está dizendo que é hora de você se entregar a Ele. É hora de você correr numa outra direção. Na direção do compromisso, da fidelidade, na direção da renúncia, na direção da mudança, na direção do perdão, na direção da santidade e principalmente na direção da verdade. Viva uma vida de compromissos. Se você é casado, viva uma vida de casado. Casado não fica de madrugada para a rua. Casado tem hora para voltar para casa, porque sabe que tem uma esposa esperando ele. Viva uma vida de compromissos. A galera tudo já marcou com você, você tem que falar, opa, não dá, moçada. Eu tenho uma esposa e tenho filhos que eu amo, estão me esperando. Você precisa aprender a viver uma vida de compromisso, onde você tomou uma decisão na sua vida de parar de ficar manguaçando. E o dia que a galera te chamar, você falou, opa, parei. Eu tenho filhos.
Não quero que meus filhos me vejam bebendo, porque eles não têm maturidade. Um dia eles vão passar do limite e eles vão falar que me viram e aprenderam comigo e viram dentro da minha casa, porque viram cerveja na minha casa, viram vinho na minha casa. Quem vai no encontro, eu vou falar sobre isso. A igreja não proíbe não, irmão. A igreja só te ensina a ter amor para quem não tem tanta maturidade quanto você. Só isso. A maioria das crianças cresceram vendo o pai com cerveja dentro de casa, vinho dentro de casa, e hoje a gente está vendo isso aí. Só porque a lei permite o uso do álcool, ficou uma droga lícita. Mas é uma droga. Compromisso com santidade. As mulheres vão falar assim: pastor, fala mais, pastor, fala mais, pastor. Compromisso com santidade significa que o dia que você deu uma mulher o direito de exclusividade para te fazer feliz, você disse que nenhuma outra mais teria o direito de te fazer feliz. Quando eu faço casamento, eu sempre olho muito para o casal na hora de fazer casamento. Uma das coisas que eu sempre falo é isso: aliança é direito de exclusividade. Estou dizendo para outra pessoa: olha, é só você pode me satisfazer, mas ninguém. Estou dando exclusividade para você. Se tiver dando exclusividade, para de gracinha, abençoado. Se tomou uma decisão na vida, honra a decisão que tomou, porque Deus também quer honrar você. Antes da ceia, o pessoal vai ajudar na ceia, se posiciona aqui, você pode continuar sentado. Vou pedir para você fechar seus olhos por um minutinho. Nós vamos orar.